Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interlig, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Cientistas chineses descobrem anticorpos eficientes no tratamento e prevenção do Covid-19. Uma descoberta que pode controlar a disseminação do coronavírus, bem como tratar a Covid-19. Cientistas chineses conseguiram isolar anticorpos que se mostraram bastante eficientes para impedir a capacidade do novo coronavírus de entrar nas células humanas. Isso pode ajudar tanto a tratar quanto a prevenir a doença. O pesquisador Zhang Link, da Universidade de Tsinghua, de Pequim, disse que uma medicação que tivesse esses anticorpos poderia ser mais eficaz do que as abordagens atuais, incluindo os tratamentos à base de plasma. Segundo ele, o plasma é uma abordagem mais restrita, mesmo contendo anticorpos, porque seu uso é limitado pelo tipo de sangue. Para chegar ao resultado atual, tudo começou assim. No início de janeiro, a equipe de Zhang e um grupo do Terceiro Hospital Popular de Shenzhen começaram a analisar anticorpos do sangue colhido de pacientes recuperados de Covid-19. Eles isolaram 206 anticorpos monoclonais que mostraram ter o que ele descreveu como uma capacidade forte de se ligar às proteínas do vírus. Depois, os pesquisadores fizeram outro teste para ver se conseguiam, de fato, impedir que o vírus entrasse nas células humanas, segundo relatou a agência de notícias Reuters. Entre os cerca de 20 anticorpos testados, 4 conseguiram bloquear a entrada do vírus na célula, e 2 desses foram, nas palavras do chinês Zhang Link, imensamente bons. Agora, a equipe quer identificar os anticorpos mais poderosos e combiná-los para diminuir o risco de o novo coronavírus sofrer uma mutação. Se essas pesquisas iniciais tiverem sucesso, só depois disso viriam os testes em animais e depois em humanos. Processos assim podem durar 2 anos ou mais para chegar ao mercado, mas no caso da pandemia é possível acelerar um pouco o desenvolvimento. Os anticorpos são usados pela medicina há décadas para tratar câncer, doenças autoimunes e doenças infecciosas. Não chegam a ser uma vacina, mas poderiam impedir que uma pessoa contraísse o vírus de Covid-19. A pandemia do novo coronavírus já infectou mais de 850 mil pessoas e matou 42 mil em todo o mundo. Com informações da agência Reuters, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Lana Cristina. Produtores rurais buscam informações para se protegerem do coronavírus. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 15 milhões de pessoas trabalham nos estabelecimentos agropecuários do país. Com o objetivo de evitar que o prejuízo já esperado fique maior, o produtor rural brasileiro busca informações para saber como pode se proteger do novo coronavírus. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, informou que pequenos e médios produtores têm sido os que mais buscam dados junto à entidade. A guerra é contra o vírus e em defesa do negócio, dos familiares e das equipes que trabalham no campo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 15 milhões de pessoas trabalham nos estabelecimentos agropecuários do país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Trabalhadores vão ter acesso ao dinheiro do saque aniversário a partir desta quarta-feira. O dinheiro poderá ser retirado até o dia 30 de junho. O valor a ser liberado varia conforme o saldo de cada conta em nome do trabalhador. A partir dessa quarta-feira, dia 1º de abril, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro que aderiram ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS vão poder ter acesso ao dinheiro. Este modo vai permitir a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. O dinheiro poderá ser retirado até 30 de junho, o valor a ser liberado varia conforme o saldo de cada conta em nome do trabalhador. Além de um percentual, ele receberá um adicional fixo conforme o total na conta. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Consumidor só deve comprar álcool gel que tenha o selo do Inmetro na embalagem.
A compra desse produto de fornecedores não autorizados coloca o consumidor, sua família e seus vizinhos em risco. O consumidor não deve adquirir produtos como álcool gel de fornecedores que não sejam supermercados, mercados e farmácias, além de observar a presença no produto do selo do Inmetro e a marca do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade. O alerta foi feito pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A compra desses produtos de fornecedores não autorizados coloca o consumidor, sua família e seus vizinhos em risco. Os órgãos orientam o consumidor que não conseguir comprar álcool gel de revendedores autorizados que substitua por lavar as mãos com água e sabonete. Lavar as mãos é tão eficiente na prevenção quanto usar álcool gel. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Senai e indústrias brasileiras vão recuperar 3.600 respiradores mecânicos que precisam de manutenção. Os equipamentos são essenciais para manter a respiração de pacientes com quadro grave. A iniciativa une multinacionais de diferentes setores em 25 pontos espalhados pelos 3 estados. Para amenizar a falta de insumos de saúde essenciais para combater o novo coronavírus, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e 10 multinacionais se uniram para manter em funcionamento respiradores mecânicos, utilizados por pacientes infectados com quadro grave da Covid-19. Espalhados em 13 estados, haverá 25 pontos para recolher os aparelhos em todo o país. 10 dessas unidades de manutenção são da rede Senai, enquanto as outras 15 ficam a cargo das indústrias participantes da ação. Os estados com os pontos da iniciativa Mais Manutenção de Respiradores são Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A estimativa é de que o Brasil tenha hoje pouco mais de 65 mil ventiladores espalhados na rede privada e no Sistema Único de Saúde, o SUS. Até o momento, segundo dados da LifeHub Analytics e da Associação Catarinense de Medicina, mais de 3.600 ventiladores pulmonares estão fora de operação no Brasil, seja porque foram descartados ou porque têm necessidade de manutenção. O médico e presidente da ACM, Ademar José de Oliveira Paes Júnior, estima que cada ventilador recuperado possa atender até 10 pessoas. Num nível de utilização intenso, esses respiradores podem também ter mais defeitos do que normalmente eles teriam, né? Essa doença ela exige bastante dos respiradores, exige eles serem utilizados quase na sua capacidade máxima. O sistema entra em colapso se a gente não aumentar o número de respiradores. Só que a gente precisa aumentar a linha de produção nacionalmente. O diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, reforça que o setor industrial não tem medido esforços para reduzir os efeitos da crise e garante que as empresas parceiras foram preparadas pela instituição para fazer a manutenção correta dos equipamentos. Essa rede vai estar capacitada para muito rapidamente colocar em prontidão, ou seja, em pleno funcionamento, esses 3.600 ventiladores. Nós acreditamos que esse número pode chegar a 5.000 ventiladores. Para reduzir o desabastecimento de insumos na área da saúde, o Senai também lançou um edital de inovação para atender a demanda de respiradores, álcool em gel, máscaras e manutenção de equipamentos necessários no combate à Covid-19. O investimento disponível para empresas e startups chega a R$30 milhões, se somado às 2 chamadas da licitação, e cada projeto poderá captar até R$2 milhões. Os resultados devem ser apresentados em até 40 dias. As inscrições podem ser feitas no site do edital de inovação e as proposições podem ser realizadas por meio do WhatsApp no número 61 99628-7337 ou pelo e-mail combatecovid19@senaicni.com.br. A Aredes Equipamentos Hospitalares foi uma das empresas que se inscreveu no edital e vai adaptar ventiladores pulmonares da área veterinária para uso humano.
O equipamento em versão simplificada poderá ser utilizado por pacientes na fase inicial, o que pode evitar o agravamento dos sintomas respiratórios da Covid-19. O ventilador será projetado, fabricado e testado no Senai. Após a homologação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a empresa projeta fabricar 1.000 unidades por mês. Reportagem Jalila Árabe. Vale Notícias. As fake news são um problema para a internet. Devemos ficar atentos para que não sejamos enganados. Midi Alves fala sobre isso no Olhar da Midi. E agora, aqui na Vale Rádio Web, o olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da Midi. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje eu vim falar sobre algumas fake news que têm viralizado as redes sociais esses últimos dias por conta do coronavírus. Uma delas é uma imagem de um leão andando no centro de uma cidade. A imagem diz o seguinte, que o governo russo mandou soltar cerca de 500 leões nas ruas para amedrontar a população e assim fazer ficar em casa por conta do coronavírus. A Embaixada da Rússia em Brasília negou a informação propalada e disse que o governo jamais tomaria essa medida tão sem sentido. Segundo a embaixada, não há nem sequer 500 leões na Rússia, isso contando os animais abrigados em zoológicos de todo o imenso território do país. Além disso, não foram registradas fugas, fake news. Outra imagem, outra mensagem que circula nas redes sociais, ela traz o título da Ambev e diz o seguinte: retire seu álcool em gel. Ela orienta que as pessoas cliquem em um link e coloquem o CEP e pesquise qual é o ponto da distribuição mais próximo de seu endereço. Gente, é fake. A Ambev disse que a mensagem é totalmente falsa. Algumas mensagens estão circulando pelas redes sociais, levando ao cadastro para retirada de álcool em gel em postos de recolhimento. Gostaríamos de alertar que o nosso álcool em gel produzido será destinado para uso em hospitais públicos. Não clique em links suspeitos. Essa mensagem é da Ambev, viu, gente? Olha só, tome muito cuidado ao compartilhar essas mensagens, porque elas viralizam de uma certa forma que todo mundo sai comentando, falando e às vezes até clicando nesses links, né, que sempre, geralmente é golpe ou vírus. Tomem cuidado, viu, gente, com imagens falsas, notícias falsas. E eu sou a Midi Alves e eu mando um super beijo para vocês da Vale Rádio Web. O olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da Midi. Olá, amigos da Vale Rádio Web. Eu me chamo Midi Alves e eu sempre vou estar com vocês na melhor rádio da internet, falando sobre todos os assuntos atuais. Me sigam no Insta, @Midi Alves, e comentem com a hashtag Eu Te Ouvi na Vale Rádio Web. Beijão e um abraço. O dia 1º de abril é cercado de várias desconfianças nas notícias. O repórter freelancer Marinaldo Santana mostra como surgiu essa ideia. A página de Veja fala do 1º de abril. Aborda que existe muitas explicações sobre a origem do Dia da Mentira, mas a mais conhecida é do século XVI. Na época, o Ano Novo era comemorado durante uma semana, de 25 de março a 1º de abril. Contudo, em 1564, o rei Carlos IX da França instituiu um novo calendário, o calendário gregoriano. Daí surgiu o 1º de janeiro, mas muita gente demorou a se acostumar com a mudança e ficou comemorando o Ano Novo no começo de abril de mentirinha. Marinaldo Santana, repórter freelance para o Vale Notícias. Vale Notícias. Pará registra a primeira morte causada pelo coronavírus. O governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública, confirmou a primeira morte causada pelo coronavírus.
ocorrida em 19 de março. A vítima é uma mulher de 87 anos que morava em Santarém, no oeste paraense. Suas condições de saúde a mantiveram acamada por 10 anos em casa e recentemente ela teve contato com pessoas vindas de fora do Pará. Uma amostra foi coletada e o exame foi realizado em laboratório privado, tendo sido a saúde estadual notificada da morte suspeita pela Secretaria de Saúde do município somente após o óbito, no dia 25 de março. A partir desta data, a CESPA conduziu o inquérito epidemiológico e concluiu por validar o falecimento por Covid-19. Nas próximas horas, o governo do estado deve disponibilizar mais informações sobre o caso, bem como sobre o andamento das ações de combate à pandemia. Em Uruará, ainda não foi registrado casos de Covid-19. O secretário de Saúde, Sérgio Pomaia, esclarece a população sobre esse assunto. Boa tarde, meu nome é Sérgio Pomaia Silva, secretário de Saúde do município de Uruará. Só para esclarecer a toda a população que no município de Uruará não temos ainda nenhum dado de relevância, nenhum dado concreto, nenhuma pessoa com sintomas característicos do coronavírus que tenha sido atendido pela equipe de saúde do município de Uruará e que tenha passado pelo processo de coleta de material para daí constar como paciente em análise e nem tampouco nenhum paciente confirmado. No município de Uruará não temos nenhum caso suspeito, nem em análise e muito menos confirmado. Vale Notícias. Ampliada a suspensão do corte de energia e luz no estado. Foi ampliado de 30 para 90 dias a suspensão do corte de água e energia no Pará. A medida foi anunciada pelo governador Helder Barbalho no último sábado, dia 28. A determinação garante os serviços essenciais à população e tem relação direta no combate ao coronavírus. A estratégia visa minimizar o impacto econômico gerado por conta da pandemia, além de garantir subsídios para a higienização da população em isolamento domiciliar. Em coletiva, o chefe do executivo paraense, Helder Barbalho, enfatizou a garantia dos serviços. Acertei com a Equatorial e eles vão cumprir 3 meses sem corte de energia. Nós tínhamos inicialmente tratado um mês, tratamos para ampliar para 3 meses sem corte de energia. A ANEEL já autorizou que isso aconteça, portanto, 3 meses sem corte de energia, o que é um reforço para ajudar as pessoas nesse momento. E a Rosamba, da mesma forma, também sem corte de água durante estes 3 meses. Vale ressaltar que a medida não garante isenção de pagamento de água e energia, mas sim uma suspensão provisória do corte do serviço. Por meio de nota, a Equatorial Energia Pará informa que está 100% mobilizada na prevenção ao coronavírus e entende que o momento é sensível para todos os segmentos da sociedade brasileira. Age, desde então, por meio de tratativas conjuntamente com as distribuidoras de energia elétrica de todo o Brasil, ANEEL e Ministério de Minas e Energia. Reportagem, Raiane Bulhões. Este foi o Vale Notícias desta quarta-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Repórter freelancer Marinaldo Santana. Apoio jornalístico Cirineu Santos. Fonte de conteúdo, Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web, Agência Pará de Notícias e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Participe do quadro Olhar da Mídia. Mande uma mensagem para o WhatsApp 93 991 94 6430 e fale com Mídia Alves. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online. Ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.